Ô, meu irmão, E aí, Siri? como é que você tá? Tranquilo? Tudo caminhando, com a graça de Deus, meu irmão. Que bom, que bom. Mais um dia, né, com o nosso papo de fé. Você me ouve bem? Tô Eu te tô. ouvindo. Podia Ah, ficar mais alto. melhorou? Melhorou. Melhorou? E Ah, você me tá. ouve? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo bem. Vem cá, mais um dia com o nosso papo de fé e cidade, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa cidade, né? Cidade partida, cidade que nem toda ela tem muito lazer, ou pelo menos lazer e cultura, né? Melhor, tem lazer e tem cultura, mas não tem muitos espaços estruturados, né? Para ter lazer e cultura, né? Para as pessoas realmente terem infraestrutura para isso. E aí é sempre a nossa visão que nós colocamos aqui, é importante colocar para todo mundo que está participando, está chegando, que a gente sempre coloca uma cidade a partir do que nós acreditamos, a partir do papo de fé, né? E de fé no Evangelho, é como nós olhamos e esse Evangelho que é a partir do Espírito Santo, que está em toda a cidade, fazendo com que a arte, com que a cultura seja para todo mundo e que não é uma realidade da nossa cidade do Rio de Janeiro, né? E é um pouco disso, né, meu amigo? Com certeza. Você me ouve? Ouço bem. Pois é, Siri, eu gosto muito de uma imagem, já falei com você sobre isso, da ceia, da Eucaristia, o pão e o vinho, que o Frei Beto fala que o pão, quer dizer, sabemos que o pão e o vinho têm a ver com o sacrifício de Jesus, o corpo e o sangue, mas tem uma outra leitura que eu acho bonita, profunda, coerente, de você perceber o pão como expressão de justiça social, justiça material. O pão é alimento, é talvez um dos alimentos mais antigos da humanidade. Então, o pão sobre a mesa, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, pão como símbolo de justiça social, de superação da desigualdade e da pobreza. E o vinho, Frei Beto fala sobre ser o elemento lúdico, ser o elemento artístico, ser o elemento cultural da vida. Portanto, a ceia simboliza um mundo de justiça social, de igualdade material e um mundo de liberdade, de produção cultural, de produção artística. Então, eu gosto dessa imagem. Uma cidade boa de se viver é uma cidade que, por um lado, combate a desigualdade social e garante direitos, então a dimensão do pão, mas uma cidade boa de se viver é uma cidade com circuito cultural, com produção cultural, com os artistas ocupando as ruas. É uma cidade de justiça social e dessa cultura efervescente que brota dos territórios e que já vem acontecendo, só precisa de políticas públicas para fomentar, para estruturar, para financiar. Mas cultura não é uma coisa que a gente leva para as pessoas. Cultura é uma coisa que as pessoas já carregam. As suas produções, as suas invenções, os seus talentos. Eu acho que a gente tem que pensar como o poder público fomenta essas realidades que já acontecem nos territórios do Rio de Janeiro, entendeu? Não, exatamente, meu amigo. Quando você fala assim, como o poder público pode começar a fomentar, né? Só que a gente vê historicamente que o fomentar vai muito de uma visão aonde o poder público quer fomentar, né? Tem que ter vontade política em relação a isso. Você vê, eu que moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, a gente vê que não é uma realidade, porque historicamente, né? E eu acho que um símbolo disso muito recente para a gente é o legado olímpico, né? São as Olimpíadas. Olimpíada que se faz na cidade, né? Quando uma cidade é eleita ali para sediar as Olimpíadas, você desenvolve, coloca o lazer, né? O esporte, automaticamente vai demonstrando também a cultura da sua cidade. E aí você vê que historicamente, né? A cidade do Rio de Janeiro tem parece que somente tem um lugar, que é o centro, Zona Sul e Tijuca. E aí nada contra, eu acho que é fundamental que esses lugares realmente têm muito o que dizer. Tem muita gente, né? A cultura brota ali por natureza, porque onde tem gente, né? Onde tem o ser humano, tem cultura, tem coisas pulsando ali. Só que a gente vê que essa cidade, que é realmente partida, não no legado olímpico, que é muito recente para a gente,
escancarou cada vez mais o que a história do Rio de Janeiro, aonde ela é construída, sabe? Porque, por exemplo, quando eu falo a região a cidade do Rio de Janeiro, ela é dividida em 5 partes, área de planejamento. Aqui é a Zona Oeste, né? A Zona Oeste, que é a AP5, que é de Deodoro a Santa Cruz, de Barra de Guaratiba até Sepitiba, você vê que teve. Eu até comentei isso na última live, mas só teve uma coisa aqui em Campo Grande, que foi no Centro Esportivo, que foi um show. Foram shows somente, assim, não teve nada que realmente colocasse a cidade para todo mundo, né, que vai visitar a cidade olímpica, conhecesse mais. Você vê que uma coisa como se fala também em relação à cultura e a lazer, a gente automaticamente lembra do transporte. Porque quando eu falo assim, ó, a cidade olímpica não teve equipamentos na Zona Oeste. Isso é uma verdade, porque historicamente ela sempre foi para um determinado lugar. Só que, além disso tudo, os poucos equipamentos culturais que nós temos na Zona Oeste também tem a questão do acesso, porque tudo aqui é muito longe, né? Porque parece que a Zona Oeste parece que é tudo muito perto, mas não é igual, por exemplo, a Zona Sul, que o Flamengo tem. Para eu ir para o Flamengo e chegar em Ipanema, tem um metrô que, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, eu chego muito rápido. Para você, por exemplo, cara, você tem noção, eu não vou nem falar entre bairros, tá? Dentro do próprio bairro. Campo Grande, para você ir de uma ponta a outra, dependendo do horário, você demora 1h30. Brincando. Não, mas juro, assim, é uma realidade. E essa é a cidade que nós temos. Se eu for falar, para eu chegar em Santa Cruz também é 1h30. Em Sepitiba, então, e aí isso de carro, tá? E agora, quando eu vou falar em transporte público, quando eu tenho que pegar o ônibus para ir entre os bairros, meu filho, senta que vem tempo. Então é isso. É essa cidade que a gente está aqui dizendo que é uma cidade partida onde a gente compreende, né, que uma cidade que a arte pulsa por natureza entre as pessoas, mas não tem nenhuma vontade política para que esses lugares tenham equipamentos culturais. Só para, antes de passar para você, tem um dado muito importante, cara. Assim, essa AP5 que eu falo para você aqui, quando você pega em comparação a AP1 e AP2, que AP1 e AP2 é Centro, Tijuca, Grande Tijuca e Zona Sul. Aí eu estou falando um pouco mais de 1 milhão de pessoas, assim. Enfim, aqui nesse território da AP5 são mais de 2 milhões de pessoas. Sabe quantos equipamentos culturais? Equipamentos culturais, eu estou falando cinema, eu estou falando teatro. Teatro, na Zona Oeste, tem 2. Teatro, na Zona Oeste, tem 2. De Bangu e Campo Grande. Sabe quantos? Mas equipamentos culturais. Falo lona cultural, cinema, teatro, enfim. 26 equipamentos culturais. Sabe quantos equipamentos culturais tem o Centro, Tijuca e Zona Sul, que o território é muito menor e a metade da população tem mais de 200? Isso, e aí, como é papo de fé e política, tem uma coisa fundamental. Ó, os cachorros aqui, subúrbio é assim, cachorro que não acaba mais. Mas, enfim, vou te falar um negócio, como é papo de fé e política, quando o poder público não está presente, e aí em algum momento a gente vai falar, não precisa ser hoje, mas mais para frente, você vê a quantidade de igrejas que nós temos aqui. Alguém nos deixa espaço vazio. E nós, né, sabemos a importância da igreja, porque nascemos nela, né, estamos até hoje, mas, enfim, acaba fazendo um papel de igreja e de Estado. Nossa, você falou muita coisa importante, fundamental a sua voz, a sua leitura, a leitura que você faz da cidade do Rio, do seu enraizamento territorial, da sua militância. Por favor, não foi, cara. Eu voltei agora, mas eu voltei. Mas só quero deixar aqui registrado que gravou foi você, certo? Fui eu. Dessa vez fui eu. Dessa vez. Obrigado. É importante que isso seja reconhecido. Eu estava falando sobre como é importante ouvir a sua fala sobre o Rio de Janeiro, a partir da sua militância, do seu olhar e do seu enraizamento territorial. Você faz, primeiro, uma denúncia fundamental.
a distribuição dos equipamentos culturais na cidade revela que é uma cidade partida. Você colocou isso em números, isso tem que ser gritado por aí, né? Então, tem que ter uma política mais séria e com uma melhor distribuição espacial de equipamentos culturais no Rio de Janeiro. Considerando a extensão da Zona Oeste e a população da Zona Oeste, proporcionalmente deveria ter mais equipamentos culturais na Zona Oeste do que no eixo Centro-Zona Sul. Então, acho que é mais do que igualar, é superar para poder ficar isso proporcional. Então, primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria falar é que, com vontade, planejamento e escutando as pessoas, dá para fazer muita coisa boa. Muita coisa que muda a vida das pessoas, gera emprego e circula por meio da cultura. Eu fico imaginando algumas coisas. Primeiro, a importância das escolas, Felipe. Estava falando sobre isso. A escola poderia ser e deveria ser um referencial de cultura no território onde ela está inserida. Eu penso muito nisso. O programa Movimento, Se a Cidade Passa, que você, inclusive, recentemente eu estava lendo, e tinha esse indicativo de uma ocupação cultural da escola. Então, a escola não funcionaria só nos seus horários de aula. Imagina uma escola, num fim de semana, tendo uma referência cultural em determinado território. Com cineclube, com aula de teatro, com saraus. Ou seja, a escola é um catalisador cultural no território, uma articulação de profissionais da educação, estudantes, comunidade ao redor e artistas locais. Olha que interessante pensar a escola com uma agenda de ocupação cultural, porque a escola deixa de ser um lugar, ela passa a ser um referencial de habilidade, de identidade, de produção cultural no território. Uma escola que se abre para a comunidade, e você tem um agendamento ali de política cultural. Outra coisa, as praças públicas. Acho que já conversamos sobre isso. Como as praças podem ser equipamento, podem também funcionar como espaços de esporte e de cultura. Uma praça segura, para mim, não trancada. Praça segura é a praça com agenda cultural, que as pessoas se encontram, conversam, interagem, produzem. Então, eu fico pensando nessa interlocução escola, certo? E praça. E um outro elemento, um outro dispositivo, é você levantar patrimônios culturais no Rio de Janeiro que estão abandonados, que estão deteriorando, e você dar vida a essas casas, fazendo com que sejam espaços de ocupação cultural também. É um outro elemento que aparece lá no programa Movimento Se a Cidade Fosse Nossa. Você mapear espaços que podem ser utilizados como espaços de produção cultural. Fora as, né, Siri? Ou seja, editais que possam gerar recurso público para poder incentivar a cultura nos territórios. E daí entra um pressuposto fundamental. Tudo que a gente falou até aqui. Cultura, muito importante a gente disputar esse significado. Cultura não é uma coisa que você leva para quem não tem. Essa é uma visão elitizada, distorcida, arrogante. Eu acho que é você dar espaço para que essa efervescência cultural floresça, ganhe força, tenha espaço para acontecer os pontos de cultura, escolas, praças, enfim. Então, é sempre reforçar essa lógica, na minha opinião. Caberia ao poder público criar um espaço e as linhas de financiamento para que as pessoas tivessem a possibilidade de interagir, de produzir, de se expressar. Daí a gente volta ao início, amigo.
porque isso é vida. Cultura afirma cidadania. Cultura afirma democracia. Cultura cultiva sensibilidade. Cultura dá espaço para que as pessoas se expressem. Quantos artistas... Eu defendo uma tese que todo ser humano é um artista. Só precisa descobrir, só precisa ter tempo e espaço para poder fazer a sua expressão. Mas, para além dessa concepção de que todo ser humano é um artista, eu fico imaginando quantos artistas, quantos esportistas nós temos nos nossos territórios, na Zona Oeste, precisando de uma oportunidade, de um espaço para se desenvolver, para ocupar a mente, para trabalhar o corpo. Pintores, pintoras, dançarinos, dançarinas, atletas, atrizes, atores, sabe? Desenhistas, contadores e contadoras de história. Tanta coisa que as pessoas já carregam. E seria tão bonito ver uma cidade menos militarizada, uma cidade menos armada e uma cidade mais culturalmente construída, né? Com toda a beleza que as pessoas já carregam nas suas vidas e nos seus territórios. Uma cidade com cultura, mas uma cultura, como você disse lá atrás, uma cidade com vida e menos mortes e menos militarizada. E assim, Henrique, eu estava conversando, deve ter umas 3 semanas, com a Joana Maranhão. Lembra dela que foi, enfim. Eu conversei com ela aqui, ela que, né, uma referência na natação, né, brasileira, feminina, e aí ela falou da importância da democratização do esporte. E assim, eu nunca tinha realmente refletido como ela me passou, sabe? Da importância do esporte como transformação também para essas pessoas que a gente vê aqui na Zona Oeste, vem na Baixada Fluminense, a gente vê nos lugares, mas simplesmente por uma palavrinha que você disse, a oportunidade. E essa oportunidade que está entranhada aí é desigualdade, né? Porque você vê que num espaço da cidade tem a cultura e tem o lazer, tem essa oportunidade para todo mundo, para ter esse benefício, ter esse privilégio. Só que cultura e lazer não pode ser privilégio, é algo que está na Constituição. Se vamos ser muito direto, está na Constituição como que é para todo mundo. Então, a democratização do esporte, sabe, para que o Estado também tenha isso como algo dentro dele para levar, e como você disse, né, para levar para todo mundo. Como você disse, utilizar as escolas é fundamental, porque é isso, né? Ao mesmo tempo que não temos diversos equipamentos culturais, mas para você construir equipamentos culturais, muita gente pode falar assim, ó, não, mas nós estamos em crise, então não vamos construir. Eu não concordo literalmente com isso, mas pode ser uma justificativa. Só que, ao mesmo momento, você tem as escolas ali com toda uma infraestrutura que já pode ser algo pujante ali para essas pessoas, porque as escolas estão em cada subbairro de cada região da cidade, sabe? Então, só de você ter um outro olhar, é isso, né? É só de você não somente ver como escola, mas qual é o conceito da educação, qual é o conceito da escola para aquele território ali. Então, você já muda, né, o prisma, já muda o olhar e realmente faz daquilo uma pujança, que aí essa juventude que tanto a gente fala que é necessária ser disputada para não ir para o crime, para não ir para a milícia, enfim, para fazer com que o talento dela, e como você mesmo tem essa tese, esse talento que todo mundo é um artista, coloque aquilo dali no espaço da escola, porque já tem aquela identificação, já está no lugar que eu já conheço aqui, já fui daqui, ou eu estudo aqui. Então é só simplesmente você colocar mais coisas, integrar aquela escola com um conceito de cultura e de lazer. E aí, meu amigo, como é muito um bate-bola o nosso papo de fé e cidade, caminhando aqui para o final, uma coisa eu não tenho dúvida. Políticas públicas para fazer, isso é inevitavelmente, é isso, né? Em meia hora aqui de conversa, a gente sabe que tem caminhos, mas falta o quê? É vontade política, né? Falta realmente a mobilização da população para ter esse olhar também e automaticamente ter representantes que tenham esse olhar, né? Para modificar a estrutura da nossa cidade. Porque é uma coisa que eu até conversei ontem com uma amiga,
Porque é isso, né? Querendo a gente sim, querendo não, alguém vai governar. Então, que a gente coloque alguém que governe, que tem esse olhar, né? Esse olhar de construção coletiva. Esse olhar que a gente pega uma escola e não somente faz um lugar de matemática, português, né, biologia, mas faz um espaço também que tenha matemática, português, mas que coloque, faça integral, né? Tenha uma construção ali, faça de um todo, né? Que tenha esporte, tenha lazer, tenha cultura, tenha, enfim. Não Não, sei o que essa é a sua compreensão não por aí? assim, eu concordo com você. Quando a gente fala sobre a importância da escola, a gente está pensando nessa concepção ampla de educação, nessa relação tão bonita e necessária entre educação e cultura. A gente está pensando na escola como um referencial para o território, na escola como um lugar de encontro, de troca, mas é bom deixar evidente que a gente também não está falando isso em detrimento do investimento em outros equipamentos culturais. Pelo contrário, a gente acredita que isso tudo vem junto. Então, a importância do teatro, a importância do cinema, a importância da biblioteca popular, a importância dos equipamentos de esporte. Você colocou muito bem. Eu sei, amigo, o valor que tem na minha vida eu ter feito escolinha de futebol quando adolescente. Como me fez bem jogar futebol segunda, quarta e sexta, treino tático, treino físico, cuidado com a alimentação, encontrar pessoas, fazer amizade. Modéstia à parte, é verdade, eu sou um excelente jogador. Mas tirando esse talento impressionante que eu tenho, Quase um jogador independente. de futebol, quase um jogador de futebol do Flamengo, mais um pouco. Se não é Cara, o Pastoreio, seria o foi uma jogador, né? questão de detalhe. Se eu tivesse seguido no caminho do futebol, hoje as pessoas saberiam menos quem é Neymar e mais quem é Henrique Vieira, entendeu? Entendo. Aquele futebol. Graças a Deus que a cultura te encontrou e o pastoreio também, meu irmão. Não, mas o esporte, cara, o esporte é fundamental, né, cara? Em termos de saúde, em termos de trabalhar o corpo, trabalhar a mente, em termos de sociabilidade. Então, assim, eu fico muito triste, cara, vendo que. Eu lembro já na minha juventude, em Niterói, aí eu vou falar da minha experiência em Niterói, de que a gente, para marcar um racha, para marcar um futebol, automaticamente a gente pensava em quanto cada um vai dar para alugar um espaço. Ou seja, os locais para jogar futebol eram todos privados. Todos privados. Assim, aí eu vou ser sincero, seria, não deve ser tão difícil, em termos de gestão pública, você olhar para a cidade, você trabalhar o orçamento e você pensar numa quadra de basquete, numa quadra de tênis, numa quadra de futebol, num campinho. Não acho que isso seja possível, não, seria. Assim, de você criar um espaço público gratuito para que as pessoas se encontrem e pratiquem esporte também. A cidade da Olimpíada foi incapaz de fazer isso. Isso é bizarro. Como é que uma cidade faz uma Olimpíada, um Pan-Americano antes, certo? E isso não tem um resultado esportivo para a própria cidade, para os moradores da cidade. Cadê esses equipamentos que poderiam ser espaços de convivência, de produção, de esporte? Cadê isso? Então, por que tudo fica nos clubes privados, que nem todo mundo tem acesso? A gente poderia pensar nisso. E mais do que a sensibilidade do governante, tem uma expressão que você utilizou aí, que para mim é o segredo de tudo. Construção coletiva. Eu tenho pensado muito sobre isso. E eu lembro de novo da minha experiência em Niterói, quando eu fui parlamentar, que as chamadas secretarias municipais, ou melhor, deixa eu acertar, os conselhos regionais, os conselhos de bairro, eram completamente burocratizados, completamente entranhados dentro da estrutura do próprio governo, e eu achava aquilo um grande desperdício. Por quê? Eu fico imaginando cada bairro do Rio de Janeiro ou regiões do Rio de Janeiro com conselhos paritários, homem, mulher, com eleição, com participação
da sociedade, para que esses conselhos regionais fossem os grandes articuladores das políticas públicas para aquela região. Eu sei que isso já existe como ideia, mas isso não existe na prática. Então, eu acredito muito, Siri, que a melhor maneira sei lá, de Campo Grande ficar cada vez melhor é com uma gestão pública que ouça os moradores de Campo Grande, que crie o espaço para que os próprios moradores possam discutir, dialogar e interferir no próprio orçamento. Então, eu estou pensando numa gestão descentralizada, por um lado, que chama a população do território para discutir e influenciar no orçamento. Então, eu estou falando de descentralização, gestão democrática e orçamento participativo. Isso gera transparência, isso faz com que as pessoas se interessem mais pelo que o poder público está fazendo. E ninguém melhor do que quem vive a cidade, o dia a dia da cidade, para identificar problemas, oportunidades e soluções. Então, eu fico imaginando, não sei se você concorda comigo, que democratizar a gestão, chamar o povo não só a votar, mas a influenciar nas políticas públicas que determinam a sua própria vida, que isso é o melhor caminho para acertar em tudo, inclusive na política de esporte, inclusive na política de cultura. Meu irmão, eu concordo muito, assim, 100% que a gente, a partir da construção coletiva, que foi citado aqui, a gente ter essa oportunidade de gerenciar nos nossos territórios como vai ser o orçamento em relação à construção de praças, em relação a equipamentos culturais, em relação a tudo. Só que para você ver como é que há uma certa, e eu não vou ser modesto aqui, há uma certa crueldade em torno dos governantes. Por exemplo, está chegando a eleição agora. Sabe que no meio dessa pandemia, na semana passada, o Crivella mal vem aqui na Zona Oeste. Sempre vem, tá, mas para inaugurar alguma coisa. Sabe que um vereador e o Crivella inauguraram aqui perto da minha casa? E aí teve o dia, teve reportagem, uma praça pública. Pensa você comigo. Eu estou no meio da pandemia. A prioridade é pandemia. E aí, mesmo assim, o jogo político dessa galera que não é por coincidência, é um projeto em torno disso. Eles sabem, porque como a gente está falando aqui, né, da vida, a vida o que está ali dentro da praça pública, porque as pessoas estão se encontrando, estão tendo lazer, estão tendo cultura, estão conversando, eles sabem dessa importância. E aí, quando está chegando próximo da eleição, eles inauguram uma praça pública e faz uma festa, chama todo mundo, aglomeração. No fundo, eles sabem da importância. Não, então, mesmo uma pandemia que a gente tem que criticar porque tem, pausou. Não sei se é o meu, se é o do Henrique. E agora? Ai, meu Deus. E agora é o de quem? Gente, é o meu e o do Henrique. Eu tô quase te ouvindo, mais ou menos. Agora é o seu. O povo tá falando que aqui, ó. A galera tá falando que é o teu, queridão. Mas devagarzinho a gente vai voltar. Fica travando. Olha lá, eu tenho que sair, tá vendo? Calma aí, gente, que ele vai voltar já já. Ele vai voltar. Não, porque ele sempre fala, é o teu que fica caindo aí e você fica... Não, aqui, ó. E você... Deixa eu ver se ele tá aqui. Não, ele fica me zoando, tá vendo? O teu fica travando e fica caindo a nossa live. Aqui, ó, visualizar. Aqui, vamos botar para ele aqui, ó. Ele tá voltando. Só uma coisa. Antes de a gente prosseguir, é para deixar registrado aqui. E dessa vez foi o seu.
Olha só, o povo está aqui, não tem por que mentir. A galera está aqui, meu irmão. É, cara. Foi o seu, tá bom? Mas retornando aqui, né, o nosso querido Crivella, que não faz isso à toa, sabe por que está fazendo? Eles constroem uma praça pública no meio da pandemia, que deveria ser prioridade a pandemia, só que, no fundo, eles sabem da importância de uma praça, que, mesmo assim, eles correm todos os riscos de todas Perverso. as críticas da própria população, mas, no fundo, sabe que ganha voto, porque é uma coisa que dá vida. O que dá vida chama atenção. Só que é isso, eles usam a pitadinha. Te dei uma vidazinha aqui, tá? Te dei uma vidazinha, mas não usa como um completo, sabe? Como um projeto. Usa simplesmente, vou colocar a praça aqui, a praça ali, vou pintar a praça aqui, porque... E é essa que é a agonia quando a gente Perverso. fala de cultura e quando a gente fala de esporte por uma cidade partida que, no fundo, não por acaso. É um projeto para ser desse jeito, para justamente rolar, né? Para justamente fazer com que as pessoas dependam dessas migalhas. Ó, eu construí a praça pública para você, mas eu fico imaginando, assim como foi o legado olímpico, que poderia ter feito isso em toda a cidade, diversas praças, equipamentos culturais. Os equipamentos, por exemplo, que já estão aqui, que é uma coisa que mais me dói, né? Até os equipamentos que são apenas 26 são equipamentos que não têm infraestrutura. Estão dependendo muito ainda do poder público, né? Mas, Na enfim, meu verdade, amigo. só para concluir rapidinho, tá me Uhum. ouvindo? Tô sim. Só para concluir que, de fato, vou ter que correr ali para cuidar da Lógico. Maria, mas... lembrei. Você falou uma coisa que é muito importante. Lá, quando eu fui vereador em Niterói, uma vez eu fiz uma fala na Câmara que gerou um ódio ali de vários vereadores. Eles fizeram uma fila mesmo, literalmente, para me atacar. Eles ficaram nervosos. Teve uma violência ali verbal impressionante. Porque eu olhei para alguns vereadores, porque eles tinham relação com essas secretarias regionais que viravam, na prática, um grande cabide de emprego. Essa lógica terrível, né? Do cara apoiar o prefeito e o prefeito dar uma secretaria regional para o cara colocar um monte de gente ali. Então, não tem nada a ver com descentralizar a administração, identificar problemas e chamar o povo para participar. Não era nada disso. Uhum. E mais, o que eu falei para eles foi o seguinte: falei assim para eles, vocês querem que os serviços públicos não funcionem. Vocês ganham pessoalmente na precariedade do posto de saúde, na precariedade da urbanização, na precariedade do saneamento. Sabe por quê? Daí eu concluí. Porque à medida que os direitos não são garantidos, vocês se tornam a solução pessoal. O famoso favorzinho. Deixa que eu resolvo. Ou seja, ao invés de estimular uma política de participação popular, exercício de cidadania e garantia de direitos, o que eles querem? Que o serviço público, define mesmo, não funcione, para que eles apareçam de tempos em tempos inaugurando alguma coisa e dizendo: eu estou resolvendo pessoalmente esse negócio. Então, é uma lógica, conforme você identificou, perversa. Porque você aposta na precariedade para poder apresentar um problema na lógica do favor, não na lógica do direito. Então, temos que pensar cultura e esporte não como fatores passageiros e de favor de governante. São elementos fundamentais para a construção de uma cidade boa de se viver. Aquilo que a gente falou no início. Pão e vinho. Pão é moradia, pão é emprego, pão é renda, pão é alimentação segura, pão é justiça social. E vinho é cultura, é arte, é esporte, é lazer. E isso não tem que ser concessão de governante e favor de quem usa o povo para benefício próprio. Isso tem que ser direito conquistado, com empoderamento popular, com participação popular. Não tem que ser dado
culpa de ninguém. Tem que ser direito garantido e o povo tem que ser chamado a zelar por isso, fiscalizar isso e exigir os seus direitos. Esse é o meu entendimento. Não concordo 100%. E aí, para a querida Maria, né? Tá ali o teu abraço do pai. A gente termina por aqui, né? E lembrando sempre, isso aqui tem muita gente que pensa e muita gente que constrói essa narrativa e esse projeto para cada cidade e para o nosso Brasil. Mas lembrando, é um papo de fé e cidade. Sempre esse é o nosso olhar, porque o olhar do Evangelho é o olhar de vida. Cultura e lazer dá e dá muita vida para cada um e cada uma. Meu irmão, até a próxima. Que Deus te abençoe. Um beijo na família e muito obrigado para geral que participou aí. Valeu, Siri. Fica com Deus, tá, amigo? Tamo junto. Beijo no coração, irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Beijão.